A reunião em que o milionário passou do limite e foi gravado em silêncio era uma manhã abafada na mansão Rocha, com suas paredes brancas reluzindo sob o sol. O ar estava carregado de tensão quando Valdemar, o milionário do agronegócio, convocou suas funcionárias para discutir contratos. Elas chegaram nervosas, cada uma trazendo seu próprio medo. Medo de desagradar, de perder o emprego, de encarar a arrogância de Valdemar. O homem era uma figura imponente, com um terno escuro que parecia pesar mais do que seu corpo. O jeito como se movia pelo espaço lembrava um predador em sua toca. As três mulheres, Luana, Carla e Rita, sentaram-se ao redor da mesa longa, seus olhares furtivos, buscando coragem nas expressões umas das outras. Valdemar entrou na sala como um furacão, suas palavras cortantes como lâminas. O tom de voz era desdenhoso, e cada frase estava carregada de um poder que as mantinha em silêncio. Vamos ser rápidos. Primeiro, os contratos. Sua voz tinha um eco que ecoava. Valdemar começou a se dirigir a elas de forma impertinente, fazendo insinuações que deixavam um gelado na espinha. Bem, quem aqui está disposta a trabalhar de verdade? Ou será que estamos só aqui para brincar? O riso que se seguiu era cru e sem humor, e um nó na garganta de Carla tornou-se insuportável. Luana sentia suas mãos trêmulas enquanto tentava manter a compostura. Mas havia algo a mais no ar, uma faísca silenciosa. Rita, a mais novata do grupo, estava escondendo um pequeno gravador em sua bolsa, apertando o botão de gravação sutilmente. As palavras de Valdemar se transformaram em balas disparadas, e o leve zumbido do aparelho em operação soava como uma sirene distante. As insinuações de Valdemar quase pareciam um convite ao desespero. Você sabe o que realmente importa para um chefe como eu, não é? Boa vontade e algumas concessões, disse ele, com um sorriso que nunca alcançou seus olhos. A reação no ar era palpável, um misto de raiva e impotência. E por um momento, a sala ficou em silêncio, com as funcionárias se olhando, tentando encontrar alívio na coragem de cada uma. O clima tornou-se um campo de batalha, com Valdemar na posição de agressor e as mulheres enfrentando sua fúria. O grande relógio na parede parecia atrasar os segundos, cada tic-tac ecoando no silêncio. Uma porta, rangendo ao fundo, parecia anotar cada insulto. Valdemar começou a perceber que as coisas estavam saindo do controle. Ele ajustou a gravata, tentando recuperar a vantagem, mas o nervosismo de Carla, agora evidente, começou a transformar a tensão em uma explosão iminente. Quando Valdemar tentou manipular a situação, exigiu que respeitassem sua autoridade. No entanto, o estrondo de um novo dia se aproximava. As gravações de Rita logo começariam a circular. As funcionárias se tornariam a voz de muitos que não tinham coragem de se manifestar. Valdemar não tinha ideia do que se desenrolaria. O peso da verdade poderia ser uma bomba prestes a detonar. E assim, em meio a essa tempestade, um mistério se ergueu. Quem mais sabia da gravação? Com as consequências à espreita, a resistência silenciada começava a ganhar vida. E o mundo lá fora não seria mais o mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O grande relógio na parede parecia atrasar os segundos, enquanto a tensão enchia a sala. Valdemar, agora ciente de que algo estava mudando, olhava fixamente para as funcionárias,
como se esperasse que uma delas quebrasse o silêncio. Carla, que tinha as mãos trêmulas, fez um movimento sutil em direção à bolsa, mas sentiu o peso das palavras de Valdemar ecoando na cabeça. O ambiente era como um campo minado. Qualquer passo em falso poderia detoná-lo. Então, no meio do silêncio tenso, um barulho inesperado quebrou a expectativa. Era um forte estrondo, como se algo tivesse caído. Mas não era só isso. A porta se abriu com um golpe, e um homem entrou, ofegante e visivelmente angustiado. Era Diego, o advogado da empresa, um homem que Valdemar respeitava. Os olhos de Diego estavam arregalados. Valdemar! Ele quase gritou, fazendo a sala inteira recuar. Você precisa parar. A situação está fora de controle. A expressão de Valdemar mudou. A fúria e a arrogância deram lugar à preocupação. O que você está dizendo, Diego? Sobre os contratos, sobre as gravações, você realmente precisa ouvir isso. O advogado parecia ter corrido de um lugar muito longe. Sua gravata desgrenhada e a camisa meio aberta denunciavam a pressa. A tensão na sala se intensificou. Cada uma das funcionárias trocou olhares confusos. Valdemar se virou para elas, um lampejo de desespero nos olhos. O que ele está falando? Mas antes que alguém pudesse responder, Diego interviu de novo, mais decisivo. A situação no campo tomou proporções enormes. A comunidade está se mobilizando. Aquela gravação vai ser exposta e vai afetar não só você, Valdemar, mas toda a empresa. Um nó apertou a garganta de Carla. Ela sempre soube que havia uma conexão maior entre a empresa e a comunidade, mas não imaginava a profundidade do problema. Luana, com uma expressão de medo, perguntou: "Do que você está falando, Diego?" Com a voz trêmula, mas firme, Diego respondeu: "Estão dizendo que você está envolvido em práticas ilegais, e isso inclui a coação das funcionárias. Você subestimou a capacidade delas de se unirem. A gravação de Rita não é só uma prova, é um grito por justiça." Valdemar, agora visivelmente abalado, deu alguns passos para trás, como se estivesse tentando se distanciar da realidade. "Não, não pode ser verdade." Sua voz soava como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo. A pressão subiu e a expressão de Rita não era de medo, mas de determinação. E se nós formos a voz de tantas outras que têm medo de falar? Chega de calar quem se sente sufocado. Seu olhar era como uma chama, instigando uma força que aquelas mulheres não sabiam que tinham. Outro estrondo cortou o ar. Desta vez, era o som de uma janela se quebrando. Vários gritos vindos do lado de fora ecoaram pela sala. Todas se viraram para ver o que estava acontecendo. E lá estavam, dezenas de pessoas reunidas em protesto, segurando cartazes contra Valdemar e cobrando justiça. O eco de suas vozes era ensurdecedor. "Isso não é possível." Valdemar agora estava em pânico. Ele começou a andar de um lado para o outro, tentando recuperar o controle da situação. Mas já era tarde demais. A resistência tinha começado e a verdade estava se espalhando como fogo em campo seco. Enquanto o advogado tentava gerenciar a crise que se formava, uma das funcionárias mais antigas, Sônia, entrou na sala. Com um olhar firme, ela disse: "Valdemar, você teve sua chance de mudar. Agora estamos aqui e não podemos mais ficar caladas." Nesse momento, tudo mudou. O escudo de poder que Valdemar tinha erguido começou a desmoronar. As funcionárias perceberam que juntas podiam enfrentar até o mais imponente dos homens. E o medo que antes as imobilizava lentamente se transformava em coragem. Mas o impacto das palavras de Sônia introduziu um novo mistério. O que mais a empresa escondia? Havia segredos não descobertos, verdades esperando para serem reveladas. E Valdemar estava prestes a aprender da maneira mais difícil que a resistência não se calaria mais. As consequências daquela tempestade se aproximavam, e ninguém estava preparado para o que estava por vir. O momento em que Sônia falou mudou a atmosfera na sala. Havia uma energia nova,
uma sensação de que o muro de silêncio começava a ruir. As funcionárias se encorajaram, e até mesmo as vozes dos manifestantes do lado de fora estavam se tornando um hino de resistência. Mas antes que alguém pudesse responder a Sônia, um terceiro estrondo cortou o ar. A porta se abriu com força, e uma figura familiar emergiu da multidão do lado de fora. Era Mariana, a mãe de Rita, com um olhar que misturava desespero e determinação. Seus olhos queimavam com uma intensidade que paralisou a sala. Rita, meu Deus! Você precisa sair daqui. A situação está muito pior do que você imagina. Rita ficou em choque. Mãe, do que você está falando? O coração dela pulsava descompassado. Mariana disparou, sem dar espaço para perguntas. A gravação não é só sobre você e suas colegas. O que você capturou está muito além disso. Valdemar tem um esquema que pode arruinar vidas, e eu tenho provas. A tensão se transformou em uma tempestade. O olhar de Valdemar se tornou sombrio e ameaçador. Saia, Mariana! Você não tem ideia do que está dizendo. A voz dele reverberou na sala, mas a determinação de Mariana não vacilou. Estou dizendo a verdade. Ele tem relações com pessoas perigosas. Estão tentando silenciar não só a você, mas a toda a comunidade. Não podemos deixar isso passar. O medo da mãe transparecia, mas havia uma coragem avassaladora por trás de suas palavras. Luana sussurrou para Carla. Como pode ser isso verdade? Carla só conseguia olhar para Valdemar, que parecia perder a cor, como se as palavras de Mariana finalmente tivessem quebrado o escudo de mortalidade sobre o qual ele se apoiava. A sala agora era um campo de batalha visual. As funcionárias se entreolhavam, buscando respostas. Valdemar começou a se mover nervosamente, sua bravura se transformando em insegurança. Isso é um erro, um mal-entendido. Não há provas. Vocês estão sendo manipuladas. Rita se colocou de pé, a adrenalina pulsando em suas veias. Se sua mãe está certa, então precisamos agir. E precisamos fazer isso agora. A voz dela soou como um clarim de batalha. As pessoas merecem saber. E então, tudo aconteceu de uma vez. Um grupo de homens robustos entrou na sala, vestindo roupas pretas, e adiantou-se em direção a Valdemar. Seus rostos eram impassíveis. Um deles olhou diretamente para Valdemar e disse: precisamos conversar sobre os últimos acontecimentos. E tem mais. Nós sabemos da gravação. O silêncio se tornou ensurdecedor. A estática na sala aumentava enquanto todos processavam a gravidade da situação. Valdemar estava sendo confrontado e não havia como escapar. O pânico se espalhou como um incêndio. E a sala que antes estava repleta de ameaças, agora era um refúgio da verdade. Sônia gritou: alguém precisa nos ajudar, precisamos fazer algo. E o clamor das mulheres ecoou, unindo-se à multidão lá fora. As vozes de protesto tornaram-se mais altas, e a conexão entre a sala e o mundo exterior já não podia ser ignorada. Mas antes que qualquer plano fosse traçado, alguém gritou do lado de fora: Valdemar, sua hora chegou. A verdade vai vir à tona. O clamor da multidão ressoou como um trovão distante, profético e inquietante. Valdemar, agora cercado, olhou para sua mãe com uma expressão que misturava raiva e desespero. E então, em meio ao caos, a revelação devastadora surgiu. Valdemar não apenas estava por trás de práticas ilegais, mas as mesmas raízes de corrupção estavam conectadas a um segredo. Sua própria família estava envolvida em transações sinistras. Aos poucos, a revelação instalou-se como um veneno que se espalha pelo corpo. As funcionárias pararam e, desapontadas, olharam para Rita, esperando que tudo o que viram até agora não fosse verdade. O que mais estava escondido? O que mais Valdemar poderia perder? E enquanto os gritos da multidão e os sussurros de revelações se entrelaçavam,
A sala se tornava um caldeirão de tensões não resolvidas, um precursor de uma tempestade prestes a se desenrolar. Cada coração batia mais rápido, cada respiração era mais pesada, e a verdade finalmente estava prestes a ser revelada. Enquanto todos na sala processavam as palavras devastadoras de Mariana, um frio cortante surgiu do fundo do corredor. A tensão era palpável, e ninguém estava preparado para. Ela só quer destruir tudo. Mas as palavras de Mariana já haviam plantado uma semente de dúvida em cada um. O que aconteceria se o que ela disse fosse verdade? O profundo silêncio foi quebrado por um rugido vindo do lado de fora. As vozes da multidão aumentavam. As pessoas não estavam lá só para protestar. Estavam furiosas, e a coragem se espalhava como fogo entre eles. De repente, um estrondo ensurdecedor. A porta da sala se abriu com força, e uma figura imponente avançou. Era um homem alto, com um olhar decidido e ameaçador. A expressão dele era de determinação. Valdemar, é hora de esclarecer as coisas. Era Carlos, o irmão de Valdemar, um homem que ele sempre teve como um aliado, mas hoje parecia um estranho. Carlos tinha o rosto tenso e uma carta rasgada na mão. Você precisa saber que a verdade não pode ser ignorada por mais tempo. Os olhos de Valdemar se esbugalharam. O que você está fazendo aqui? Você me envergonhou na frente de todos. O que vocês todos sabem? O que eu descobri? Não posso deixar isso sair. Carlos estava visivelmente abalado. O murmúrio da sala aumentou. Todos estavam atentos, prontos para cada nova revelação. A gravação que Rita fez. Não é só você que está em perigo, é toda a nossa família. Os olhos de Valdemar se estreitaram. Você não sabe do que está falando. Isso é uma traição. Traição? Carlos gritou. A traição é você esconder a verdade que pode destruir o que nossa família construiu, Valdemar. As práticas ilegais e os acordos sujos abrangem décadas, e agora pode acabar com tudo. O ambiente estava eletrizado. As funcionárias se entreolharam, inquietas. O que mais seus antigos empregadores estavam escondendo? E o que Carlos estava realmente insinuando? A raiva de Valdemar se misturou à confusão. Você está maluco! O que você acha que está fazendo? Então, uma voz fraca surgiu da multidão que se agitava do lado de fora. Era uma mulher com rolos de papel em suas mãos, segurando um cartaz que dizia: a verdade será revelada. A verdade está conosco. A verdade é implacável. Quando Carlos viu a mulher, seu semblante mudou. Ela está envolvida na investigação. O que sabemos é apenas a ponta do iceberg. Ele virou-se novamente para Valdemar, a dor estampada em seu rosto. Não podemos mais esconder. Você precisa se preparar para o que está por vir. Nesse instante, a porta se abriu totalmente. Diversos agentes da lei entraram, cheios de autoridade. Valdemar Rocha está sob investigação por corrupção e fraudes. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O clima na sala mudou rapidamente. O choque se misturou à adrenalina. O que deveria ser um confronto com Valdemar se transformou em uma abordagem oficial. A multidão ruiava do lado de fora. O protesto se intensificava, e a determinação dos manifestantes era clara. Os corações de todos na sala batiam mais rápido. A verdade, que parecia distante, agora estava diante deles. As mulheres, antes temerosas, encontraram um novo vigor. Entre sussurros de "isso é real" e olhares surpresos, a sala estava às vésperas de uma revelação maior. Carlos olhou para as funcionárias e para a mãe de Rita, seus olhos cheios de uma súplica silenciosa. Eu não sabia que meu irmão tinha se envolvido em algo tão profundo, tão sombrio. E assim, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Mas a grande revelação ainda estava por vir. O que mais Carlos tinha guardado? O peso da culpa pairava sobre os ombros de Valdemar,
e a verdade estava prestes a causar um impacto devastador, um turbilhão que mudaria tudo. Mas antes que pudesse se recompor, um novo grito ecoou da multidão lá fora, mais forte que todos os outros. A família Rocha não pode escapar. A verdade vai triunfar. E o que estava escondido, o que mais estava prestes a ser revelado, pairava no ar como uma tempestade pronta para explodir. O que será que aconteceria a seguir? Enquanto os agentes da lei se posicionavam na sala, um silêncio profundo tomou conta. O som do protesto do lado de fora parecia distante, quase um eco surreal da turbulência que se desdobrava dentro daquele ambiente claustrofóbico. Valdemar estava cercado, e a certeza de que seus crimes podiam finalmente ser expostos pairava no ar. As funcionárias trocaram olhares nervosos, a adrenalina pulsando. Mas o que ninguém esperava seria o que aconteceu a seguir. Então, em um movimento inesperado, Carlos se virou abruptamente para Valdemar. Eu não posso mais fazer parte disso. Sua voz carregava desespero. Nesse instante, o chão pareceu se abrir sob os pés de todos. Você é meu irmão, mas isso não é sobre família. É sobre vidas arruinadas. Eu não posso ser cúmplice. As palavras de Carlos reverberaram pela sala como um trovão. E no momento em que ele se virou, uma expressão de dor e traição tomou conta do rosto de Valdemar. Ele era um homem poderoso, sempre cercado de admiradores. Mas agora pareciam ruínas, um castelo de cartas prestes a desmoronar. Você não sabe o que está dizendo. Está jogando tudo fora, Carlos. Mas a fúria de Carlos não recuava. Foi então que, como se o universo conspirasse contra ele, a verdade fulminante surgiu como um raio. Você se esqueceu do que encontramos na caixa forte, irmão? O que você teme mais do que qualquer um pode imaginar? No momento em que me envolvi com isso, seu mundo ruía ao meu redor. Carlos desenrolou a carta rasgada que segurava, e as palavras que ela continha pareciam cerrar o ar. Antes que alguém pudesse intervir, a intensidade da revelação eclodiu em palavras. Valdemar, a empresa não apenas tem práticas ilegais, mas está ligada a um esquema de tráfico de influência, e as provas que possuímos não só financeiras, mas muito mais sombrias. Valdemar parecia ter perdido a capacidade de formar palavras. Tudo o que ele havia construído poderia desmoronar, e a verdade estava à vista. A sala, que antes era um campo de batalha, se tornou um teatro de desgraça familiar. Carlos, você está mentindo. Minha vida não é isso. Valdemar implorou, um eco de um homem derrotado. Mas a determinação de Carlos era inabalável. Não tenho como mentir. No silêncio acabou, e agora você precisa enfrentar as consequências. O alvoroço do lado de fora aumentou, como uma onda que se preparava para invadir. A multidão estava em fúria, ansiosa pela verdade que estava prestes a ser revelada. E bem naquele instante, o som ocasional dos gritos de "A verdade virá" se misturou à atmosfera tensa da sala. E se você não dissesse a verdade, irmão? E se você soubesse que eu tinha provas de tudo? Carlos avançou um passo, cada movimento carregando o peso de suas palavras. Havia algo mais, um segredo que poderia destruir não apenas você, mas todos nós. Não só negócios, mas vidas, incluindo a de nossa mãe. As funcionárias, que observavam, entreolharam-se com uma centelha de esperança e alívio misturados com o medo do que estava por vir. E enquanto Valdemar lutava contra o colapso emocional, uma nova questão surgiu no ar. Qual era a verdadeira extensão dos segredos da família Rocha? O que aconteceria quando tudo isso fosse exposto? O relógio na parede parecia girar mais rápido, marcando o tempo que escapava de suas mãos. Isto não é um jogo, Carlos. Valdemar gritou, mas já não havia mais confiança em sua voz. Era um eco de desesperança. Ninguém precisa saber disso. Nós podemos controlar tudo. E assim, entre apelos e revelações, o chão sob seus pés começou a estremecer, como se a própria mansão Rocha estivesse prestes a desmoronar, levando consigo
todas as ilusões de impunidade. O caos interno refletia o tumulto do mundo lá fora, e as funcionárias sentiam que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Com a fúria da multidão crescendo e a sala ameaçando desmoronar sob o peso da verdade, a pergunta que pairava não era apenas o que aconteceria com Valdemar, mas o que aconteceria com todos eles. Em meio a tudo isso, a verdadeira natureza da lealdade e da traição estava prestes a ser revelada, deixando todos em expectativa, à beira do precipício de uma descoberta que mudaria suas vidas para sempre. E naquele clima carregado, a voz de Carlos ecoou, e todos ficaram em completo silêncio. A porta se estourou de uma maneira tão brusca que todos pularam. A madeira lascada se espalhou pelo chão como estilhaços de um mundo que desmoronava. Uma figura carregada de autoridade entrou, não como um visitante, mas como um verdadeiro agente de mudança. Era uma mulher, e seu olhar determinado trazia consigo um ar de confiança que fez o coração de todos acelerar. Sou a delegada Sofia Almeida. Sua voz potente cortou a sala. Valdemar Rocha, você está preso por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Temos provas irrefutáveis e você não pode escapar. O choque foi tão intenso que poderia ser sentido em cada canto da sala. Valdemar empalideceu. As palavras da delegada eram como um golpe. Ele já estava acuado, e agora parecia que o chão se abria sob seus pés. Isso não é um erro. Eu não fiz nada. Você não pode fazer isso. A desesperança tomava conta dele, mas ninguém acreditava em suas tentativas de defesa. A multidão do lado de fora explodia em aplausos. A energia da sala mudou. As funcionárias, antes apavoradas, agora se sentiam invencíveis, como se um ventilador estivesse soprando coragem em seus corações. Luana e Carla trocavam olhares. Um sentimento de alívio se misturava com adrenalina. Rita, que havia começado esse ciclo de revelações com sua gravação, mal podia acreditar que aquilo era real. Mas, e a gravação? O que vocês têm sobre isso? Valdemar insistiu, tentando recuperar a situação. Precisamos de sua confissão, Sofia disse sem hesitar. Você sabe que não pode manter tudo isso em segredo. Mas então, com um gesto rápido e inesperado, Carlos se adiantou. E se eu dissesse que não é só sobre você, Valdemar? Que algo ainda mais obscuro está por trás de tudo isso? Todos congelaram. As funcionárias e a delegada trocaram olhares incertos. O que Carlos estava insinuando? O que você quer dizer com isso? Valdemar disse. Agora visivelmente em pânico, a sala estava impregnada de uma tensão elétrica. Descobrimos que você não está sozinho. Há pessoas poderosas envolvidas, muito mais poderosas do que podemos imaginar, e eu tenho documentos que provam isso. Carlos puxou o envelope da bolsa que trazia consigo e o colocou sobre a mesa. Esses aliados que você acha que estão do seu lado, estão apenas esperando o momento certo para te abandonar e te sacrificar. Os olhos de Valdemar se alargaram. O medo que o dominou era quase palpável. Você não pode estar falando sério. Eles não fariam isso. Mas antes que um único desses pensamentos pudesse se tornar realidade, um barulho vindo do corredor desprendeu a atenção de todos. Passos firmes e pressa. O clima na sala mudou novamente. A tensão se transformou em terror. E em um movimento brusco, uma figura conhecida apareceu. O pai deles, Ricardo Rocha, com um olhar sombrio e braços cruzados, entrou abruptamente. Ele não era apenas o patriarca, mas um homem marcado pelos segredos mais profundos, e sua presença significava que o horror ainda estava longe de acabar. Vocês não deveriam estar aqui. Estão brincando com fogo. Ricardo advertiu, seus olhos escuramente fixos em Valdemar. O que você fez não tem volta. A sala estremeceu. O coração de todos estava em um nó. O que Ricardo sabia que os outros não sabiam? A verdade pairava no ar,
prestes a estourar. A fachada da família Rocha, que parecia tão segura, estava prestes a se desfazer. Aquela manhã abafada na mansão não seria apenas um dia de vergonha, mas o prenúncio de um novo começo. E com a entrada do patriarca, uma pergunta pairava: o que mais estava escondido? Que segredos sombrios os Rocha mantinham? Uma nova camada revelava-se, e as respostas agora pareciam mais aterrorizantes do que nunca. O futuro estava à beira de uma transformação, e ninguém sabia como isso terminaria. O clima na sala estava insuportável. A tensão era quase palpável. Valdemar encarava Ricardo, seu pai, como se estivesse vendo um espectro da sua própria destruição. Os olhares estavam fixos, e as palavras ficaram presas na garganta de todos. O que mais aquele homem sabia? O que ele não tinha contado? Você sempre fez parte disso, Ricardo. Valdemar gritou. Sua voz tremia entre o desafio e o desespero. Quantas coisas suas estão também nessa caixa forte? Ricardo cruzou os braços. Não vim para discutir o passado, mas para salvá-lo, Valdemar. Você não entende? Eles estão vindo. As funcionárias se entreolharam, perplexas. O que estavam ouvindo? A realidade que conheciam parecia ruir em volta. Quem está vindo? Carla se adiantou, suas mãos ainda tremendo, mas agora impulsionadas pela necessidade de respostas. O resto do grupo fez silêncio, esperando que a explicação deixasse seus rostos mais claros. Pessoas que não perdão, que não hesitam em tomar o que acham que é deles. Ricardo respondeu, seus olhos agora preocupados. Ele fez uma pausa, como se estivesse prestes a revelar um segredo obscuro. Você não é o único que tem inimigos, Valdemar, e não estou falando do balcão dessa sala. Um estrondo ocorreu do lado de fora. O barulho aumentou e a multidão parecia se agitar como um mar revolto. A pressão na sala subiu, quase como se o próprio ar estivesse comprimido. E então, tudo aconteceu de uma vez. A porta, que já estava comprometida, se abriu mais uma vez. Mas desta vez era diferente. Era um grupo de homens de terno, com expressões sérias. Um deles, homem alto e magro, com olhos frios, entrou. Fez uma saudação rápida, mas não amiga. Ricardo Rocha, temos que falar sobre seu filho e suas atividades. Valdemar se encolheu. O que vocês estão fazendo aqui? Não lhes dei autorização. Sua bravata estava desaparecendo rapidamente. Isto não se trata de permissões, Valdemar. O homem disse, ignorando a presença do pai. Seu tempo está acabando. Temos evidências que não podemos ignorar. Ele se virou para Carlos, que estava paralisado. Você é um traidor, não é? Traidor? Carlos se adiantou, sua voz um misto de desprezo e revolta. Eu sou o único aqui que entendi o que estava acontecendo. O que está escondido sob a poeira do que construímos. Neste breve momento, a tensão da sala estourou como um balão. O homem de terno parecia satisfeito. A verdade é que estamos muito além disso. Seus segredos têm um custo e são altos. O que você tem escutado aqui pode ser apenas a ponta de um iceberg. A gravadora de sua amiga Rita, que foi a primeira a ceder à pressão, ela tem mais do que você imagina. Um arrepio percorreu a espinha de Rita. Ela não conseguia raciocinar. O que você quer dizer? Ela mal podia sussurrar, seu coração batendo descompassado. As luzes da sala pareciam ofuscá-la. Vamos falar sobre a origem das suas operações, Valdemar. E como isso nos intimida. O homem de terno continuou. Dizem que há pessoas que devem mais do que apenas dinheiro. E essas pessoas não hesitam em lidar com qualquer um que se interponha. Valdemar estava se precipitando na cadeira. Não, isso não pode ser verdade. Ele pareceu um garoto golpeado. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. E o que Carlos e Ricardo tentavam dizer revelava uma rede muito mais profunda de corrupção. E em meio a esse caos, uma nova figura entrou na sala.
seu olhar ardente como uma tempestade se formando. Era a irmã de Valdemar, Lúcia. Chega! Se continuarmos escondendo a verdade, todos nós seremos engolidos por ela. Os olhos de Valdemar se arregalaram. Lúcia, você não deveria estar aqui. O choque tomou conta da sala. Eu não estou aqui para te proteger, Valdemar. Estou aqui para afirmar isso. A verdade deve vir à tona antes que sejamos todos arrastados para o fundo desse abismo. E a única forma de fazer isso é contar a todos. Não podemos deixar que a corrupção destrua ainda mais vidas. Uma onda de determinação atravessou a sala, mas repentinamente uma nova voz soou do fundo. Você está disposta a colocar tudo em risco? Até mesmo a vida dos nossos pais? Era Mariana, a mãe de Rita, com os olhos inflamados, implorando. Quantas vidas você está disposta a sacrificar, Lúcia? E assim, o inesperado se revelou. A verdade não era apenas uma questão de coragem ou uma simples gravação. O que todos estavam prestes a descobrir era muito mais sombrio. As pessoas que Valdemar temia não eram apenas inimigos. Elas eram, de fato, parte da própria família. E a única saída parecia ser juntos, ou todos iriam pagar alto por um segredo que estava mais próximo do que podiam imaginar. O clima esquentou, e a sala pareceu um campo de batalha de emoções. O grupo se dividiu entre os que queriam enfrentar a verdade e os que queriam se esconder dela. E enquanto a tensão crescia, a multidão do lado de fora explodia em gritos de revolta. A luta interna pela verdade estava prestes a começar. O que mais estava prestes a ser revelado? Todos na sala sentiram o peso da dúvida, um peso que poderia destruir tudo o que conheciam. Enquanto os ânimos se exaltavam e o clima na sala conduzia a um clímax de tensão, as palavras de Lúcia ecoaram por todos os cantos. O silêncio a seguiu como uma onda, e a pressão do momento fez com que o coração de cada um acelerasse. Já estavam todos à beira de um abismo, e a verdade parecia finalmente abrir caminho para ser revelada. Todos nós sabemos que não podemos continuar assim, Lúcia disse, seus olhos fixos em Valdemar. Temos que enfrentar a situação. Mas, antes que alguém pudesse responder, a sala foi invadida por uma nova onda de barulho. A porta se estourou novamente, e um grupo de homens armados entrou. Suas expressões eram frias e sem emoção. O choque foi imediato. Todo mundo ficou paralisado. Valdemar Rocha, você está cercado! Gritou um dos homens, enquanto os outros se posicionavam em formação. O pânico tomou conta, e a adrenalina estampou os rostos das mulheres. Era uma cena aterrorizante. Enquanto os presentes olhavam para os novos intrusos, a tensão se transformou em medo. Quem são vocês? Valdemar gritou, seu tom instintivamente se tornando defensivo. O olhar de desespero percorria seu rosto, e ele parecia estar à beira de um colapso. Vamos resolver isso aqui e agora, o líder do grupo declarou sem hesitação. Mas naquele exato momento, um estrondo chacoalhou o ambiente. A porta do fundo se abriu e um homem de terno escuro e olhar intimidante entrou, seguido por uma mulher que, para espanto de todos, era bem familiar. Pai? Lúcia sussurrou, os olhos lacrimejando, assustada ao ver Ricardo, o progenitor, agora tão intensamente envolvido. A figura de autoridade dela abriu um sorriso nervoso. Mas havia uma determinação em sua postura que logo se tornou evidência de que ele não estava ali para fazer amigos. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, Ricardo ressoou, seus olhos nervosos se movendo entre os filhos. Valdemar, você precisa cooperar. O que está acontecendo? Valdemar gritou, a confusão voando como flechas em sua mente. O que aqueles homens queriam? E por que estavam todos ali, juntos? A sala estava literalmente pegando fogo com a oferta de segredos.
Valdemar, tudo isso não é apenas sobre você. Ricardo começou, mas a urgência na sala quase o ofuscou. A verdade é que estamos sendo observados. Há muito mais em jogo do que imaginamos. Você está prestes a se envolver em algo que pode destruir tudo. Destruir tudo? Valdemar repetiu, balançando a cabeça. O que mais havia a ser revelado? As funcionárias, apurdidas, se entreolhavam, absorvendo cada palavra. Mas, quando a tensão já ameaçava explodir novamente, um grito rasgou o ar vindo de fora. Valdemar, a verdade vai vir à tona. Ninguém pode salvar você. Ecoou da multidão que, fora da mansão, pulsava como um organismo, vibrando com determinação. Os gritos estavam mais altos e a pressão subia. E então, algo inesperado ocorreu. Enquanto tudo parecia estar numa espiral de desespero, um dos homens armados fez um movimento brusco e, num segundo de distração geral, disparou uma arma. O som foi ensurdecedor. Um risinho de Valdemar se transformou em um grito assustado e, em frações de segundos, tudo mudou. O impacto atingiu alguém no lado oposto da sala. Rita. O instante parou. O sangue se espalhou rapidamente, e os olhares de horror se fixaram nela. O chão pareceu tremular sob os pés de todos, e a sala, que antes era um campo de batalha de egos, agora se tornara um altar de tragédia. Valdemar se lançou em direção a Rita, mas a cena já estava além da compreensão. O silêncio sepulcral tomou conta, e ninguém sabia o que fazer. E enquanto as emergências se precipitaram, uma nova pergunta se estabelecia. Quem estava verdadeiramente por trás daquele ataque? Como isso mudaria a dinâmica entre todos ali? E o que mais estava prestes a ser revelado em meio ao eco daquele disparo fatal? Os relacionamentos que antes pareciam tão sólidos, agora se desvaneciam, numa tempestade de dúvidas e revelações. O que está por vir não só abalará a família Rocha, mas também sacudirá a base da comunidade inteira. As consequências desse ato impulsivo ecoarão mais longe do que qualquer um poderia imaginar. Um grito estrondoso ressoou na sala, congelando o tempo. O silêncio, antes opressivo, agora pulsava com a fragorosa realidade da tragédia que acabar. Rita, estendida no chão, seu corpo imóvel, a expressão de dor permanentemente gravada em seu semblante. O sangue, um vermelho intenso, se espalhava rapidamente, criando um contraste sombrio contra o mármore branco da mansão. As mãos de Valdemar tremiam e sua voz falhava ao tentar chamar por ajuda. Rita, não! Por favor! Ele se lançou sobre ela, a brutalidade da cena causando uma onda de choque em todos os presentes. A delegada, seus homens, até mesmo os lábios de Lúcia se entreabriram em horror. O que era uma disputa interna agora se tornava um pesadelo palpável. Havia gritos do lado de fora, intensos e quase primais, como se a multidão estivesse em sintonia com a tragédia que se desenrolava. O pulsar das vozes lá fora ressoava, formando uma maré de revolta que inundava os ânimos. Ninguém sabia como responder. O ar estava pesado como chumbo. Então, em meio ao caos, uma nova voz emergiu da escuridão ligada à porta, cortando pela tensão como uma faca afiada. Chega! Era Mariana, a mãe de Rita, avançando com um olhar carregado de fúria e desespero. O que vocês fizeram? O que está acontecendo aqui? Valdemar ergueu os olhos, a realidade da situação socando seu peito. Eu não fiz isso. Ele gaguejou, paralisado pela culpa. Olhando para Mariana, sentiu o peso de todas as suas decisões caírem sobre ele. A cena se transformara numa mistura nauseante de dor e confusão. Ela não pode morrer. Não pode! O desespero o fez agir, a adrenalina disparando em suas veias. Mas os homens armados não esperaram por mais. O líder avançou, um olhar sério e determinado em seu rosto. A situação saiu do controle. Precisamos sair agora.
Mas naquele exato momento, outro sombrio desenrolar da trama ocorreu. Um forte estrondo ecoou da direção da janela, e uma fumaça densa começou a invadir a sala, fazendo todos tossirem e se contorcerem. Novamente, as vozes do lado de fora se tornaram um clamor, mas agora era diferente. Estava se tornando um grito distinto de pânico e caos. "Eles estão aqui!" gritou um dos homens armados, em alerta. As portas foram se fechando, e a confusão tomou conta. Todos percebiam que não se tratava apenas de um sequestro ou uma prisão. A situação estava prestes a explodir em um tipo de emboscada. Enquanto a fumaça começava a obscurecer a visão, um brilho metálico despontou no meio da sala. O mesmo homem de terno que havia entrado antes apontou para Valdemar. "Você não sabe a verdadeira razão pela qual estamos aqui, Valdemar. Além de lidar com seus erros, você tem um colaborador dentro da sua própria casa." As palavras caíram como uma bomba. O medo se misturou à confusão, e olhares se entrelaçaram com incredulidade. "Com quem você está falando?" O tom de Valdemar era quase desafiante, mas algo em sua voz traía o medo que ele tentava esconder. "Alguém que você confia, alguém que sempre esteve ao seu lado." O homem sorriu de forma calculada, e antes que pudesse seguir, o nível de tensão na sala atingiu seu ponto máximo. Um forte clarão invadiu os olhos de todos. Era a luz de holofotes do lado de fora. Uma enorme pressão de câmeras e repórteres cercando a mansão. A revelação estava prestes a entrar em jogo. Enquanto todos olhavam para fora, em dúvida e desespero, um grito eclodiu. "Valdemar, a verdade vai ser exposta. Não há como escapar." E foi então que Lúcia, com um olhar resoluto, caminhou até o irmão. "Valdemar, precisamos contar tudo. Não podemos continuar escondendo." O choque nas expressões se transformou em um clamor de dúvidas e questionamentos. Que segredo ela estava guardando? A sala girou mais uma vez, agora cheia de incerteza. O que mais estava por vir? Quem era o traidor no meio deles? Valdemar mal conseguia tirar os olhos de Lúcia. A verdade estava prestes a desmoronar sobre todos, e a grande revelação poderia ser um turbilhão que mudaria para sempre a dinâmica familiar. E enquanto a fumaça se dissipava lentamente, uma nova pergunta pairava no ar. Quem realmente poderia ser confiável? O caos se espalhou como fogo em campo seco. O grito de Mariana reverberou na memória de todos, congelando o tempo. O corpo de Rita no chão era uma cena que ninguém poderia esquecer. Valdemar assegurava, a respiração rápida e apavorada, seu mundo desabando em um instante. O sangue escorria, manchando o mármore branco, e a sala pareceu se encolher ao redor da dor. "Rita, não, por favor." A voz nele tremia, desesperada, enquanto os gritos de fora aumentavam. As funcionárias estavam estupefatas, paralisadas como se o horror as imobilizasse. Mariana se lançou para a filha, colocando a mão no coração ferido de Rita. "Alguém chame uma ambulância!" gritou, a voz quebrada pela angústia. O barulho da multidão lá fora tornou-se um rugido, querendo saber o que estava acontecendo. O desespero agora se manifestava em cada olhar, em cada respiração. Os homens armados cercaram a sala, o ambiente tenso e caótico, prontos para agir. "Precisamos sair daqui!" um deles gritou. O líder estava mais calmamente observando a cena, os olhos frios capturando todos os desdobramentos. E então, na confusão, Carlos passou por cima da dor da irmã. "Não vão se safar dessa. A verdade precisa vir à tona." Ele se virou para o homem de terno e apontou. "Você sabe o que está por trás de tudo isso. A gravadora da Rita não é apenas um arquivo, é um manifesto." O homem só sorriu, como se a situação fosse um jogo. Acontece que essa situação
Não é controle seu. Carlos, as peças estão em movimento e você não é o jogador. Mas Lúcia, entre lágrimas, agarrou o braço de Valdemar. O que mais você escondeu de nós? Não podemos continuar assim. A cada mentira mais vidas estão em jogo. Sua voz ecoou com autoridade, e naquele momento, todos se uniram na dor e na luta pela verdade. Enquanto as tensões se inflamavam, um grito do lado de fora se destacou no caos. Valdemar, a verdade vai triunfar. Não há como escapar. O clamor da multidão flutuava através da fumaça, energizando cada uma sala. E foi exatamente nesse instante que a delegada Sofia entrou, decidida e com autoridade. Valdemar Rocha, você está preso. Sua voz cortava como uma lâmina afiada. O mundo de Valdemar começou a desmoronar. Ele mal conseguia acreditar que tudo estava acontecendo de verdade. Os segredos estavam prestes a vazarem. Não, você não pode! Valdemar gritou, agora ciente de que não havia como lidar com sua própria traição. O eco da sua arrogância sucumbiu em um naufrágio. A gravadora, tudo, vocês não sabem o que estão fazendo. Mas a verdade estava inegavelmente exposta. Os gritos de sua própria família, suas funcionárias e até mesmo da multidão estavam ecoando como um hino de justiça. Um sussurro passou pela sala, e todos se viraram para Carlos, que agora tinha uma expressão resoluta. Eu digo que devemos nos unir e contar tudo. A corrupção não pode nos vencer, não em um dia como este. Mariana segurou a mão de Rita. Se a nossa história vai ser contada, que seja com um ato de coragem. O olhar de Valdemar se apagou à medida que a sala mergulhava em um silêncio profundo. Estava claro para todos. A resistência surgia do meio da dor, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. E então, em meio ao tumulto, algo mudou, como um eco à distância. As vozes da multidão se uniram em um clamor forte, pulsante. Até mesmo aqueles que anteriormente temeram levantaram suas vozes. Com lágrimas nos olhos e corações pulsando com esperança, perceberam que se seria necessário lutar pela verdade, fariam isso juntos. A câmera focou cada expressão, cada lágrima. A sala que um dia fora um símbolo de opressão, agora se transformava em um campo de luta. Embora o futuro estivesse envolto em incertezas, uma coisa era certa. A resistência venceu a opressão, e a verdade era a luz naquele fim de túnel escuro. Ao luar da verdade, uma nova esperança surgia para todos. E enquanto a cena escurecia, estavam todos prontos. Agora, a verdadeira batalha apenas começava. E você? Está preparado para se juntar a essa luta pela verdade? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora. Isso é vital para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Sua participação é fundamental, e só os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal com essas ações.